Fala Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Começando mais um vídeo aqui do canal Desconecta e, cara, galera tava esperando por isso e finalmente a gente conseguiu tabular os dados daquela pesquisa, o panorama do colecionismo de música em mídia física no Brasil 2022. Então a gente fez uma junção, né? Depois da gente rolar a pesquisa em todo mês de março, a gente agora conseguiu tabular e é sobre isso que a gente vai falar aí depois da vinheta. Finalmente chegamos aí à pesquisa, né? A gente prometeu para entregar aí ao final de abril e a gente está cumprindo agora, né? Como a gente comentou, essa pesquisa ela não é para Desconecta, é uma pesquisa para a comunidade de colecionadores. Então, assim, foi muito legal a participação de todos para que a gente pudesse conseguir ter uns dados mínimos ainda, né? E esse é o primeiro ano, né, cara? Então, assim, normalmente pesquisas começam com um volume menor e ela vai crescendo conforme a evolução delas. E essa pesquisa, a ideia é a gente fazer ela anual para entender a evolução do colecionismo, a evolução do consumo, né? Como é que tá indo, como é que estão indo as mídias físicas de música, né, aqui no Brasil e, obviamente, também como a gente... Nós, colecionadores, como a gente se enxerga, né, nesse mercado, né? Isso foi uma das importâncias da pesquisa. Então, vou colocar na tela aqui, cara, a pesquisa para nós falarmos um pouco. Então, o nome da pesquisa é o Panorama do Colecionismo de Música em Mídia Física no Brasil 2022. Esse é o primeiro ano que a Desconecta está encabeçando. E é muito importante lembrar, cara, a gente precisa, além de entender, né, o que é esse relatório, né, ele é uma parte importante aí para os colecionadores se enxergar, se entenderem aonde nós estamos, é uma parte, entender aí uma parte demográfica dessas pesquisas, qual o grau de satisfação com lojas, enfim, diversas perguntas que a gente vai rodar aqui e vocês vão dar uma olhada. O que é importante aqui a gente ressaltar, cara, que essa pesquisa ela não aconteceria sem vocês que responderam aí do outro lado e sem a ajuda desta galera que eu vou falar aqui, ó, cara. Esses caras aqui representaram bastante, nos ajudaram muito a distribuir essa pesquisa, né, fazer com que ela chegassem a mais pessoas. Eu coloquei em ordem alfabética aqui, justamente para facilitar aqui o agradecimento a todos. Alan Christian Vinil, Carlos Saia Vinil, Collectors Room, Drissonante, Ederson Leão, Esquema Vinil, Fran Fragas, Hexen Shoes Collection, It's Only Rock and Roll, Marcelo Pardim, Marco Leis, Meu Vinil Perdido, Minha Vida em Vinil, Prisioneiros do Rock, Rock Collection, Rockomotiva, Chipados com Ideraldo Maia, Tommy Engel, Viajando no Vinil, Vinil na Parede, Vitrola Alternativa e aí o S-Wax. Meu muito obrigado a vocês, cara, foi super importante a participação de vocês para que a gente conseguisse reunir esses dados e alcançar mais pessoas, mais colecionadores respondendo a essa pesquisa. Bora lá então, vamos ao que a gente fala aí, né? Qual é a metodologia da pesquisa, né? A pesquisa foi realizada durante o mês de março de 2022, então iniciou no início do mês, terminou no final do mês. Distribuímos os links, né, da pesquisa para os parceiros que eu acabei de falar, né? Também utilizamos aí comunidades do Facebook, comunidades no WhatsApp, alguns perfis no Instagram e alguns perfis no Facebook. Cara, nosso objetivo era ter uma abrangência alargada do mercado de colecionismo. Por isso, espere ter aqui nas respostas diversas de colecionadores de diversos locais, diversos formatos de vídeo, de mídia e tamanhos de coleção. Então a gente não fez nenhum tipo de distinção, esse grupo não entra, aquele não entra. O importante aqui era entender o colecionismo de mídia física da maior forma possível, mais amplo possível. Essas pesquisas foram 24 questões. Aqui também participaram 532 respondentes, 532 colecionadores pararam um tempinho do seu dia para responder. Então aqui de novo, meu muito obrigado a vocês que responderam. Então o primeiro ponto que a gente tem a ressaltar aí são os dados demográficos e socioeconômicos. Aonde vivem os colecionadores? Aqui a gente trouxe o mapa do Brasil
e colocou no mapa, né, plotou no mapa alguns dos principais estados. 36% aí vieram de São Paulo, seguidos de 11% dos colecionadores moram e residem em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul a gente tem 8%, terceiro estado. O quarto estado é o Rio de Janeiro. O quinto estado é o Paraná. O sexto estado, Santa Catarina, com 5%. Depois a gente tem Ceará e Pernambuco com 4%. E depois aqui a gente tem uma tabelinha no lado esquerdo. Aqui eu vou liberar essa pesquisa para vocês poderem baixarem ela e poderem examinar com mais calma os demais estados. Então a gente percebe aí uma grande concentração aí na região sul e sudeste, né, do país, né, cara? A gente, pelo menos neste momento, né, aonde a pesquisa chegou, foi mais focados nesse estado. Lembrando aí que, obviamente, São Paulo, né, um dos maiores estados em termos de população do país, né, uma megalópole aí, não poderia ser diferente essa supremacia de número de colecionadores ali dentro, justamente porque tem um volume muito grande de pessoas morando por lá. Depois a gente vem para o estado civil, cara. 54,3% se declararam casados, 36,3% solteiros e 6,8% divorciados, e a gente tem uma pequena fatia ali que inclui nos outros, a pessoa colocou algum termo que não se relaciona a esses três termos principais. Então a gente tem aí mais da metade dos colecionadores são casados, né? Então cai um pouco aquele mito de que os colecionadores eles não são casados, são pessoas sozinhas, solitárias, né, cara? A gente percebe aí que isso parece mais um mito do que especificamente uma verdade. Quanto à idade, cara, 37,2% dos colecionadores têm entre 35 a 44 anos. Outra fatia aí também, a segunda fatia maior, 32% tem entre 45 e 54 anos. A terceira fatia se encontra em 15,2%, que são de 25 a 34 anos. Eu vou falar os primeiros três resultados, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre essa pesquisa e, como eu falei, eu vou liberá-las para vocês. Então é importante entender uma coisa, cara. Essa galera aí de 35 a 44 anos hoje tem um maior poder aquisitivo e viveu aquele momento da mídia física, né? Então, quando eu falo que a mídia física, né, quando se fala, não eu, né, mas quando se fala que a mídia física está vendendo mais, né, tem uma procura maior, é justamente, eu acredito, é uma hipótese que eu levanto, você pode levantar a sua hipótese e já deixa nos comentários aqui para a gente debater sobre isso, mas eu acredito que uma faixa etária que hoje, né, tem uma maior renda, né, do que tinha quando era adolescente, né, e é uma faixa etária predominante no mercado de trabalho, né, possivelmente vai adquirir mais essas mídias físicas porque teve esse contato com lá, então tem diversos fatores, né, como nostalgia e outros fatores ligados a lembranças e ao sentimentalismo deste formato, além, obviamente, de tudo que a gente sabe sobre mídia física, que é o melhor formato, não só escutando, mas também porque apresenta a completude da obra do artista. Seguindo em frente, né, aliás, esse aqui já foi. Faixa salarial dos colecionadores, cara. 28,2% recebem entre R$ 1.000 e R$ 3.000, seguidos de 18,6% com renda de até R$ 5.000. E em terceiro lugar aqui estão as pessoas que preferiram não responder. Super tranquilo, é normal, tem gente que realmente acredita que a gente está invadindo aí um ponto no qual é só dela, então super tranquilo quanto a essas respostas, não tem problema, né? O não responder esse tipo de pergunta não invalida esse tipo de pesquisa, né, cara? E é normal, né, cara? As pessoas não querem se expor e tá tudo bem, tudo tranquilo. Então o terceiro lugar que responderam aí fica na fatia de 12,2%, que recebem até R$ 7.000, né? Então a gente tem uma maioria, né, digamos assim, né, 28,2%, que recebem até R$ 3.000 a faixa salarial do colecionador no Brasil. Vamos então aí para os hábitos comportamentais. Passando aí, cara, a gente tem os anos de colecionismo, né? Aqui a pergunta basicamente era quantos anos aproximadamente, né, que você se lembra, né, que está na sua memória, você coleciona discos. E a grande maioria, cara, não sei se por incrível, na realidade, né? Eu acredito que seja por essa paixão que guiou durante todos esses anos, mas a grande maioria, 39,6%, um bom número, cara, coleciona
há mais de 25 anos. E aí, se a gente bater esses números com aqueles números lá da faixa etária, né, dos 35 aos 40 anos serem majoritários, eles se complementam e bate direitinho toda essa história e essa pesquisa. Isso é o que é o mais legal, a gente começa a tirar conclusões baseado em números, o que nos traz uma realidade muito mais verdadeira sobre o mercado de colecionismo no Brasil. Vamos seguindo então. 14,1% tem entre 20 e 25 anos e 9,7% tem entre 18 e 20 anos. Esses são os anos de colecionismo da maioria ou dos colecionadores aqui no Brasil. Lembrando, vou deixar essa pesquisa para vocês fazerem download logo em seguida e deixar o link ali nos comentários, vocês terão acesso a ela. Horários que costumam ouvir música, né, cara? Aqui eu fiz um horários barra dias, tá? Eu coloquei como horário, né? Mas subentende-se que tem dias, né? Porque a grande maioria, obviamente, né, acaba ouvindo música em dois preferenciais horários, né? Digamos que um fim de semana seja um horário, né, cara? Que o cara ele não tá trabalhando, então ele consegue parar para ouvir alguns discos, ou os discos que ele adquiriu, ou os mesmos discos que ele já tem, os itens que ele já tem na sua coleção. Então o final de semana aqui é a preferência dos colecionadores com 69,4%. Também, né, continuando, a gente tem aí a galera que escuta muito na noite e a diferença foi mínima, né? Justamente, que poderia marcar mais de uma resposta, então a diferença, claro que ia ser mínima e, obviamente, isso aqui não vai dar 100%, justamente porque poderia os colecionadores marcar mais de uma resposta, porque a gente queria dar essa flexibilidade pro colecionador, né? Tem gente que gosta só fim de semana, mas tem o cara que ouve fim de semana e ouve à noite, e o que é o que está aparecendo aqui, né? Então a gente tem fim de semana com 69,4%, à noite com 68,2%, e a gente tem um terceiro colocado aí no período da tarde com 39,8%. Esses são os horários de consumo de música, né? O horário que o colecionador gosta mais de ouvir, ou não sei se gosta, né? Mas o horário disponível que ele tem mais para ouvir música. Outra pergunta aí relacionada a essa parte aí de comportamento, cara, é que se os colecionadores participam de algum tipo de comunidade de colecionismo, né? A gente tem 50,4% dos colecionadores se juntam em comunidades, né, em grupos do Facebook. Isso é um número super expressivo, né? A gente percebe que as pessoas, né, e não só o colecionador, mas as pessoas, elas gostam de se reunir em tribos, né, em se reunir entre os seus iguais, né, que tem os mesmos gostos, né. Então isso é super importante de entender. 50,4% se reúne em grupos no Facebook. No WhatsApp aí vem em segundo lugar com 37,6%, 200 pessoas responderam, e que não costumam participar de nenhum tipo de grupo, estão aí 34,8%, que é um número bem expressivo também, né? É interessante entender aí que quase 35% das pessoas não se relacionam com grupos de WhatsApp ou de Facebook. Isso a gente pode levantar diversas hipóteses, né? Em um grupo do WhatsApp pode ser muito corrido acompanhar o papo, em grupos do Facebook pode ser que o cara já não tenha mais Facebook, enfim, cara, dá para levantar diversas hipóteses. Se vocês quiserem trazer algumas delas e deixarem nos comentários, estão todos convidados. Vamos ao ponto número 3 aí, que são os hábitos de compra, cara. Aqui a gente inicia com uma pergunta super simples e direta. A gente percebe aqui que a gente tem um grande foco em colecionadores, porque não apareceu ninguém se declarando apenas vendedor, né? Então a gente tem a maioria absoluta com 90,8% se declarando como colecionador e 9,2% como colecionador e vendedor, desculpa. Isso quer dizer o quê, né? Que o cara pode ter alguns discos em casa, parados, e está colocando à venda, trocando, fazendo algum tipo de troca ou venda, né? Porque, enfim, a venda também é uma troca. Mas vendendo também os seus álbuns, né? Seja por estar repetido, seja por não gostar mais do estilo. Enfim, cara, as razões são N razões aí para o colecionador se desfazer de alguns itens, né, cara? Mas é interessante entender que realmente, cara, a grande base aqui é de colecionador. Onde prefere comprar seus discos, né? A gente entende aqui, né, olhando para esses dados, que a preferência ela está bem dividida, principalmente olhando aí que a maioria, 64,5%,
não tem preferência específica, né? Não é que preferem, né? Preferem os dois lugares ou não tem preferência específica. Então, 64,5% compram online e em lojas físicas. O segundo lugar aí, a internet, que vem tomando muito lugar por diversas razões. Primeiro, pela facilidade. Segundo, que o número de lojas físicas, apesar de ter tido um crescimento recente, digamos assim, nos últimos 2, 3 anos, ainda é muito pequeno, assim, né, comparado com o que a gente tinha nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, né? A loja física perdeu muito espaço, as grandes magazines também já não vendem mais itens em mídia física, então a gente tem essa tendência e que esperamos que nos próximos anos elas aumentem as lojas físicas e as pessoas comprem mais, porque é um lugar legal, né, cara? É um lugar onde você pode se relacionar com outros pares, outros colecionadores, pessoas que gostam de mídia física, façam novas amizades e também conversem aí com os próprios proprietários das lojas físicas que muitas vezes são apaixonados e colecionadores assim como nós. Nível de satisfação com as lojas, cara, a gente teve um grande número, aí 20% votaram 5, a gente tinha uma votação de 0 a 10, onde 10 era a votação maior, era a nota maior, e 0 era a nota menor, né? Então a maioria acabou ficando no meio, né? Então muitas dessa resposta vale para os dois lados, lojas físicas e lojas online. Atenção, vendedores, isso aqui é super importante vocês olharem para esses números e entenderem. A galera não está satisfeita com o tipo de atendimento ou com o tipo de entrega, com o tipo de serviço. Prova disso é que a nota maior de 0 a 10 foi 5, tá na metade, tá ali, ó, quase batendo abaixo da média, né? Se a gente fosse voltar para o colégio, a gente diria que estaria com nota vermelha, né? Porque a média normalmente é 7 nos colégios, né? Então vale a pena abrir o olho. Obviamente a gente tem aí várias votações em nota 6 e em nota 7, esse grupo aí ficou bem centrado ali, mas a grande maioria voltou nota 5. O nível de satisfação com a mídia física feito no Brasil, aqui a gente tirou uma média se fosse num colégio, né, voltando aos tempos de aula, né, 23% dos colecionadores acreditam que a nota é 7, o segundo lugar ali ficou com a nota 8 com 17% e em terceiro lugar nota 5 com 15%. Também está bem dividido esse miolo, assim, né, 5, 6, 7, 8, né, muito mais 5, 7, 8. Mas a gente percebe que há uma satisfação interessante, né? Não é a mídia física no Brasil, a qualidade da mídia física no Brasil não deixa tanto a desejar quanto a gente imaginava e a gente acredita, né? Em alguns momentos a gente conversa muito dentro da nossa bolha e percebe que parece que a galera está reclamando muito, mas no geral uma nota 7 é uma nota boa, aí, seguido de uma nota 8 ali que recebeu bastante votação. Então é isso, cara. Vamos lá. Qual a frequência de compra de novos discos, cara? Isso é muito interessante, né? Isso a gente vai nos hábitos de consumo mesmo, né? Quanto o colecionador está disposto a comprar, né? Ou seja, qual a recorrência que o colecionador está disposto a comprar. A gente separou aí em alguns níveis, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez por trimestre, uma vez por semestre e uma vez por ano. A maioria dos colecionadores costumam comprar pelo menos uma vez ao mês, com 47,5%, acaba adquirindo esses itens pelo menos uma vez, seguidos de 26,1%. Colecionadores acabam comprando pelo menos um item por semana, então digamos que seriam aí 4 itens no mês, ou 4 compras, né? Não necessariamente itens, né? Mas 4 compras, 4 transações, aí não importa a quantidade de discos, né? Mas é isso, cara, é muito importante entender isso, porque a gente percebe que a galera continua comprando recorrentemente, né? E principalmente essas duas compras mais fortes aí, que são a compra mensal e a compra semanal, são os grandes vencedores desta pesquisa. Qual a maior barreira para importar? Aqui a gente foi entender um pouco do mercado no exterior, visto que a gente tem percebido uma entrada muito grande de lojas
internacionais, né, principalmente na compra online, se concretizando no Brasil, grandes players de fora olhando aqui para dentro e percebendo que tem uma oportunidade, visto que a gente não tem muito material em mídia física, poderia ter mais, obviamente, então algumas coisas a gente acaba importando, né? E segundo ponto também, entendendo que os players aqui do mercado brasileiro já estão se mexendo para mudar, né? Visto que a Amazon aí desde a Semana do Consumidor vem trazendo bons preços para quem quer consumir, e obviamente também lá na Desconecta, não poderia deixar de fazer um jabá na desconecta.com.br, a gente sempre tem promoção semanal por lá, passem por lá. Então, inclusive com produtos importados, voltando aqui, qual a maior barreira dos preços em vinis, né, que a gente acabou afunilando um pouco mais, poderia ter aberto para CDs, mas a grande maioria responde aí que os altos preços são a grande barreira de consumo dos vinis importados com 82,5. Em segundo lugar, com 51,11, vem a taxa de importação. Muitas vezes a gente acaba batendo lá na Receita Federal, né? Depende do valor e o peso, né? E o tamanho do formato que você compra, né? Da transação que você compra, acaba impactando lá, e aí a mordida realmente dói bastante. E em terceiro lugar é o tempo de espera, né, galera? Ansiosa aí para que chegue o seu item, isso acaba sendo uma barreira. Agora a gente vai um pouco mais focado aí quanto aos itens que possuem na sua coleção em CD, né? Aqui a gente queria entender a quantidade de itens em CD que tem em sua coleção. Inclusive a gente colocou lá embaixo, se vocês perceberem, lá no último item, não coleciona os CDs, justamente porque é o cara aquele que só coleciona vinil. Tudo bem, tudo tranquilo, aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de comparativo qual é a mídia melhor ou pior, e nem esse é o objetivo da Desconecta. A gente acredita seriamente na mídia física, não importa o formato, o importante é consumir a mídia física. Então vamos lá, dos colecionadores de CD, a maior parte de itens encontram-se entre 51 e 200 itens, né? Os itens da coleção ficam entre 50 e 200 itens, que fica com 18% da fatia dos colecionadores, seguido de 16,7% de colecionadores que possuem suas coleções de 201 a 400 CDs e 12% dos colecionadores possuem de 401 a 600 itens neste formato. E o que eu falei lá, referente a não colecionar CD, a gente tem uma pequena fatia com 4,3 que não colecionam este formato. Então a grande maioria aí dos colecionadores possuem entre 51 e 200 itens em suas coleções. Agora a gente vai dar uma analisada no itens em vinil. Dos colecionadores de vinil, a maior parte dos itens dos colecionadores estão entre 51 e 200 itens. Bate muito ali com a questão do CD, né? Que representam 22,2% dos colecionadores, seguido de 20,1% que possuem em sua coleção menos de 50 vinis. Então tem uma galera que possui menos de 50 itens. E entre 200 a 400 representam 15% da pesquisa, né? Que estão com esse número de itens, 200 a 400. E aqui me chamou a atenção, ou nem tanto, né? Mas me chamou a atenção que maior era o número de colecionadores que se declaravam não colecionar vinil, né? Frente ao CD, com 16,5% não colecionam formato. Me chama a atenção porque a gente percebe muita gente na nossa bolha, na nossa volta, mostrando seus itens que adquire e tal. Porém, também não é nenhuma surpresa visto os preços dos LPs aqui no Brasil, né? A gente tem apenas aí 2 fábricas e essas fábricas produzem apenas artistas e bandas nacionais, o que não tem problema algum, mas quando a gente quer buscar algum item de artistas e bandas internacionais, a gente vai importar. Em alguns momentos aí a gente vai acabar pagando mais caro e, obviamente, o preço do vinil é mais alto, né? Não quer dizer que seja... a relação do preço entre CD e vinil ela é muito diferenciada, né? Então, os colecionadores no Brasil, devido a muitos pontos, né, questões socioeconômicas que a gente tem aqui no país, acaba indo para o lado dos CDs e abrindo mão dos vinis. Seguindo aí a pesquisa, na realidade já finalizando a pesquisa,
Aqui é um final já agradecendo a todo mundo, né? A gente fez uma pesquisa dentro da pesquisa para entender com vocês, colecionadores, o quanto você considera relevante para a comunidade de colecionismo de música em mídia física. Essa pesquisa que a gente fez, e 75%, a nota era de 0 a 5, sendo 5 a nota máxima, 75% dos colecionadores acharam super relevante essa pesquisa, então a gente agradece muito a participação, a gente realmente fez essa pesquisa pensando no colecionismo, nos colecionadores, fazendo com que eles reflitam e entendam aonde se encontra, quais os hábitos de consumo. Enfim, era uma pesquisa focada mesmo para os colecionadores se enxergarem, se entenderem e se agruparem em comunidades aí. Aliás, a comunidade de colecionadores é bem grande, a gente acha que não, mas a prova disso é esse tipo de pesquisa. Apesar de ter muito mais gente que é colecionador e não participou dessa pesquisa, este é o primeiro ano e a gente acredita que em 2023, quando a gente rodar em março de 2023 essa pesquisa novamente, a gente vai ter mais colecionadores participando, né, com menos pé atrás do que foi a primeira, e isso é super normal, não seria diferente, eu não penso diferente disso, né? Então, só para finalizar, 75% dos colecionadores deram nota máxima, 15% deram a nota 4 e 10% deram a nota 3, e a gente fica super feliz que a gente pode, nós, como um player aí, não só de conteúdo, mas também de marketplace, né, que a gente vende discos, a gente não esconde isso de ninguém, a gente está super feliz que consegue colaborar com a comunidade e mais que isso, né, fazer parte da comunidade, muito mais do que colaborar, muito mais do que ser um player de conteúdo ou um player de venda, a gente fica super feliz por participar ativamente dentro dessa comunidade. Vocês nos encontram aí nas comunidades de Facebook, nas comunidades do WhatsApp, através do nosso Instagram, através do nosso Facebook. E esse aí é o nosso muito obrigado a quem participou. Também eu quero agradecer a quem ficou com o pé atrás. Lembrando que ano que vem a gente vai ter outra pesquisa rodando sobre o colecionismo de música e mídia física aqui no Brasil. A gente gostaria que vocês entendessem que nosso objetivo aqui é realmente trazer dados e informações sobre quem somos como comunidade de colecionadores e não ficar pegando esses dados e escondendo essas informações dos colecionadores, né? Então é isso, meu muito obrigado. Essa aí foi a pesquisa panorama de colecionismo de música e mídia física no Brasil 2022. Lembrando aí no finalzinho do vídeo para você acessar a desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. E no final desse vídeo, obviamente, vou deixar um card aí para vocês continuarem maratonando. E a gente repete essa pesquisa com certeza em 2023. Obrigado a todos que participaram.